Estou aqui para compartilhar nos grupos. Vai passar. E logo vamos sair dessa mais forte e consciente. Caminho, empatia. Eu acho que essas atitudes são tudo que a gente precisa. Por isso, Bonitinha, então, faça a sua parte. Se cuide, fique em casa e não se esqueça. Qual médico você pode mandar? Negócio de fortalecer a sua marca? Então não perca tempo. Entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada, com a equipe multidisciplinar formada por jornalistas, publicitários e relações públicas capacitados. A Santos Press Comunicação Integrada está pronta e preparada para promover a sua empresa. Voltando. Voltou, né? Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Sem Pauta desta terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Estamos começando aqui mais um Sem Pauta, muita informação com entretenimento para você. Hoje, programa super especial. Aliás, hoje estamos abrindo aqui o primeiro programa especial aqui das eleições do Santos Futebol Clube, onde a gente pretende trazer aí muita gente envolvida com o clube, né? Não só aí os presidenciáveis, né? Os futuros candidatos, enfim, mas também pessoas ligadas ao Santos, pessoas ligadas ao clube, né? Pessoas que já passaram já por algum tipo de liderança dentro do clube, outros atuais, mas tudo isso para a gente trazer aqui em voga, né? Tudo que se relaciona ao clube Santos Futebol Clube, né? Amor de todo santista, né? E nada melhor do que nesse período agora pré-eleitoral da gente debater aí as informações, os assuntos relacionados ao Santos Futebol Clube, tá bom, gente? Então, hoje programa especial aqui, daqui a pouco eu apresento aqui os nossos convidados, porque de antemão eu vou estar colocando aqui o nosso WhatsApp já para você estar interagindo aqui conosco, participando conosco através do 991230237, 991230237. Tá aí o nosso WhatsApp, ó, faz o seguinte, participa, liga não, desculpa, não liga, manda mensagem, interage conosco aqui, manda aí a sua pergunta, crítica, sugestão, interaja conosco, tá bom? Faz o seguinte também, nós estamos ao vivo aqui no Facebook, facebook.com/programa Sem Pauta, tá aí o link. Participe por aqui também, pelo Facebook, né? Mande aqui sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. E aí, terminando o programa, se você perdeu alguma coisa do programa, você quer rever o programa, faz o seguinte, entra lá no nosso canal do YouTube, tá aí o YouTube,
programa Sem Pauta, e aí você vai poder rever aí o programa na íntegra, né? O programa, aliás, não só o programa de hoje, como todos os outros programas também que ficam lá à disposição de você, tá bom, gente? Então tá feito aí, né? Você já pode estar participando conosco, né? Então deixa já de antemão apresentar aqui os nossos convidados. Primeiro, eu vou apresentar o nosso amigo, né? Conselheiro do Santos, advogado, né? E, por que não, pré-candidato. Aliás, ele vai falar sobre um pouquinho sobre ele, né? Sobre o projeto, enfim, Santos Futebol Clube. Eu estou falando do meu amigo Milton Teixeira Filho, o grande Miltinho. Miltinho, posso chamar de Miltinho, né? Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Sem Pauta, Miltinho. Claro, Rogério, muito obrigado a você, ao Flávio Santana, por esta oportunidade, mais uma vez estarmos aqui batendo um papo sobre os mais diversos assuntos, em especial sobre o nosso querido e glorioso Santos Futebol Clube. Um abraço muito especial ao Léo Devezas, que hoje está como presidente da Sofis. Um abraço também ao Fábio Lopes, ao José Roberto Grande, entre outros grandes santistas que fazem um trabalho fantástico em relação à preservação e ao resgate das nossas tradições e glórias junto a esta entidade que tem essa missão, né, de sempre manter e preservar acesa a grande história que nós temos no nosso querido Santos Futebol Clube. E uma boa noite muito especial a cada um dos internautas, a cada uma das internautas que nos acompanham neste momento, que possam fazer as suas perguntas, os seus questionamentos, tirarem as suas dúvidas, fazerem as sugestões, as críticas construtivas, sempre a bem do nosso querido Santos Futebol Clube. Legal. Miltinho, eu perguntei aqui para ele fora do ar se ele já estava sentado na cadeira da presidência já do Peixe, né? Se ele já estava lá, já na sala, lá na Vila Belmiro, né? Estou vendo a bandeira ali do Peixe atrás, né? E o Miltinho, né? Sempre santista do jeito que é, né? O Miltinho trabalha de terno, né? Mas com a camisa do Peixe por baixo, né, Miltinho? Sempre assim, né? Sempre Peixe, né, Miltinho? Sem dúvida alguma. Nós temos essa relação, essa ligação umbilical com o nosso querido Santos, já desde muito menino. Eu ainda não, realmente estou aqui no escritório trabalhando, mas amadurecemos já essa ideia sobre a pré-candidatura do glorioso Santos Futebol Clube, e se assim o associado desejar e Deus nos permitir, nós iremos assumir a gestão administrativa do Santos Futebol Clube do triênio 2021 a 2023. Uma série de pessoas, evidentemente, o Milton não faz nada sozinho, o Milton, juntamente com outras pessoas santistas, competentes, pessoas qualificadas, pessoas íntegras, pessoas que, acima de tudo, querem transformar o nosso querido Santos e resgatar a credibilidade do Santos junto ao mercado e, em especial, a autoestima do torcedor e associado santista. Legal, e a gente vai falar muito sobre isso, Miltinho. Deixa eu apresentar aqui o nosso outro convidado, também, meu amigo Leonardo, Léo Devezas. Ele que é empresário também, dos bons, né? Ele aí que é da nossa LL Vidros e também é presidente da Sofis. Aliás, está ali com uma linda camisa, viu, Léo? Aliás, parabéns pela camisa, viu, Léo? Olha só que camisa bonita ali, ó. Tudo bom, Léo? Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao Sem Pauta. Boa noite, Rogério. Boa noite, Miltinho. Um prazer estar aí participando mais uma vez, né, gente? Esse programa aqui é um programa excelente por conta da diversidade, da variedade, de toda a mistura que há, por conta até do intuito do programa de ser sem pauta. Por isso que a LL aí, eu estou aqui, inclusive, na loja, que em casa não dá, que as crianças não deixam fazer live. Então, a gente está aqui, inclusive, na loja, na LL. A gente, inclusive, é um dos apoiadores aí do programa, e fazer aqui, tentar falar um pouquinho da Sofis aí para o pessoal, para o público, quem não conhece ainda, ou quem conhece, mas gostaria de conhecer mais, e tentar trazer, como o Miltinho falou, a gente visa resgatar coisa, além de tudo que já é sabido, de tanta notoriedade que a história do Santos tem, mas sempre há espaço da gente trazer ainda mais para o santista de hoje saber toda a grandiosidade que o nosso clube tem. Né? Legal. Bom, gente, e também empresário, conselheiro do Santos, José Renato Quaresma, daqui a pouquinho está entrando aqui no programa, né? Ele está participando aí de uma reunião, já ele também entra aqui no programa, também vai também bater o papo conosco, né? Daqui a pouquinho, tá bom? 991-230237, 991-230237. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para uma primeira rodada aqui de bate-papo com os nossos convidados,
e daqui a pouco a gente já começa aí a interagir aí com o público, né, com o pessoal aí que já está acessando aqui as nossas redes sociais. Obrigado aí a todos que já está aqui, já de alguma forma aqui, já mandando aí a sua pergunta aqui. Aliás, hoje o programa, como a gente já era esperado aqui, né, falou em Santos Futebol Clube, né, Miltinho? Falou em Santos, o pessoal gosta de participar, realmente a torcida santista sempre muito efetiva. E, Miltinho, ó, deixa eu primeiro iniciar, antes da gente falar do projeto ou de falar de eleições, vamos falar da atualidade do clube, né? O clube está vivendo aí uma situação difícil, né, na questão administrativa, as contas do presidente Pérez aí não sendo aprovadas, né? E eu queria que, rapidamente, você nos passasse aí o que está acontecendo agora no momento e o que pode vir a acontecer nos próximos dias. Dá para você fazer aí um raio-x aí do que está acontecendo, Miltinho? Bom, vamos lá, Rogério. O Santos realmente vive uma das suas piores crises em todos os sentidos. Crise futebolística, financeira, política, institucional. E diante do atual cenário, isso nada mais é do que o reflexo da má administração que está sendo feita à frente do clube. E nós somos, de certa maneira, responsáveis por isso, porque nós fomos um dos apoiadores, incentivadores da candidatura do Pérez, reconhecemos este equívoco, né? O Pérez realmente tinha tudo para fazer uma gestão brilhante, tinha pessoas competentes ao seu lado, pessoas qualificadas, tinha propostas e um planejamento que, se fossem implementadas e executadas, o Santos não estaria na situação que está hoje. Infelizmente, ele não está sendo digno de nossa confiança, né? E a partir do momento que nós percebemos que, além dos equívocos e erros causados à frente da gestão, nós identificamos as eventuais irregularidades que foram cometidas lá atrás, nós fomos favoráveis ao impedimento ao impedimento do presidente José Carlos Pérez. Infelizmente, o associado, assim, naquela oportunidade, não entendeu, e nós estamos agora sentindo esses reflexos, né? Porque ele, uma vez percebendo que essas irregularidades cometidas, uma série de infrações estatutárias, regimentais, atos de gestão temerária praticados, uma vez que esses atos foram praticados e eles não foram punidos, em especial com a saída dele no processo de impeachment, nós estamos sofrendo esse reflexo, porque esses atos eles foram se agravando ao longo desses 2 anos e meio, praticamente, né? Talvez 2 anos, a partir do momento do processo de impeachment. E esse é um reflexo justamente da má gestão, da má administração, e não só dos erros que são cometidos à frente da administração. Existe uma série de infrações estatutárias e regimentais que nós verificamos, né, que foram cometidas nessas infrações, e o presidente José Carlos Pérez, ele pode, não estou afirmando, mas ele pode passar por um novo processo de impedimento. E quem decidirá isso de forma definitiva é a própria Assembleia Geral de Sócios, né, a Assembleia, os sócios que são os verdadeiros donos do clube, que mais uma vez irão determinar e definir o futuro do Santos Futebol Clube. Vale lembrar que o José Carlos Pérez ele teve as suas contas reprovadas, né, a gestão do Santos, né, eles tiveram as contas, os membros ali tiveram as suas contas reprovadas, ratificadas pela segunda vez no egrégio Conselho Deliberativo. Foi aberto agora um pedido de processo de impedimento, que deve observar os trâmites estatutários legais, contraditória, ampla defesa, o devido processo legal, e observar os prazos estatutários, e poderá ser, de acordo com o parecer que for, após a defesa que será apresentada pelos membros do Comitê de Gestão, e de acordo com o parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância, isso poderá ser uma possibilidade de saída do atual mandatário do clube por meio do processo de impedimento. Verificado ali os atos de gestão temerária, se forem confirmados por meio dos documentos apresentados, e assim entender a Comissão de Inquérito e Sindicância, poderá haver um afastamento imediato, ou poderá assumir, se o presidente não estiver na situação semelhante, ele poderá assumir o clube, ou ainda ele assuma, e aí sim, num segundo momento, a partir do momento que houver a Assembleia Geral de Sócios, se for ratificada a saída definitiva, do impedimento definitivo do presidente José Carlos Pérez, aí sim nós teremos aí outros trâmites e outras medidas que serão adotadas. Legal. Deixa eu, antes de continuar aqui o bate-papo, deixa eu apresentar o nosso outro convidado, né? O empresário, conselheiro do Santos Futebol Clube,
o Zé Renato Quaresma, que mais uma vez participa aqui conosco. Obrigado, boa noite, Quaresma, pela participação, seja bem-vindo. Ô, Rogério, obrigado, boa noite você, boa noite, Miltinho, boa noite, Léo. Só santista aqui nessa bancada, assim que eu gosto, todo mundo unido. Mas peço desculpas aí pelo atraso, eu estava numa outra live aí, e você sabe que sempre precisando a gente está aqui para contribuir, ainda mais num assunto como esse, que eu estava acompanhando o Miltinho falando aí da parte, infelizmente, de como se encontra o nosso clube, né? Legal. Aliás, deixa eu aproveitar então o Quaresma, que também é conselheiro, e só fazer aqui uma pergunta que eu até faria para o Miltinho, mas já que o Quaresma entrou aqui conosco na sala, a minha pergunta talvez é uma pergunta de torcedor, tá, Quaresma? O Miltinho explicou todo o processo aqui que está sendo realizado pelo Conselho, né? E a pergunta é o seguinte: quanto tempo deve demorar ainda esse processo? Tanto para a gente saber se o presidente atual fica ou se ele sai. Existe uma previsão para isso ou não? Eu não acompanhei toda a fala do Miltinho, mas assim, a gente sabe que é difícil, é complicado, né? Nós estamos numa fase em que nós vamos entrar agora praticamente 4 meses da eleição. É um processo que ele requer um tempo, parece que está sendo acelerado no Conselho, para que a Comissão de Inquérito e Sindicância possa fazer esse parecer. Depois disso, o presidente e os membros do Conselho Gestor, eles ainda têm um tempo para defesa. Então, se isso demorar mais 20 dias, 30 dias que seja, nós vamos estar quase no mês de outubro para estar chamando vamos dizer assim, uma responsabilidade de tirar um presidente há 2 meses no meio do Campeonato Brasileiro, sendo que isso deveria ter acontecido já no passado, né? Infelizmente, por razões políticas, a gente sabe que o Pérez acabou não saindo, mas deveria ter saído. E hoje a gente arca com um problema de administração, de gestão, que está sendo assim, totalmente explanado pelo Conselho, pela Comissão Fiscal, de uma forma até meio que vergonhosa, né? Os números hoje do Santos, em questão de gastos completamente... Você pode gastar de um lado, não gasta, mas gasta de outro, aparece outro número. E essa questão da saída do presidente é uma questão de tempo. Mas esse tempo ele também urge contra, porque o processo político vai estar na boca do gol. É difícil falar, Rogério. Eu gostaria muito que isso andasse rápido. Tá certo? Depois da saída do presidente, a gente tem o vice-presidente que pode assumir. Se isso não acontecer, você tem perto de, eu não lembro bem se é 60 ou 90 dias, o presidente do Conselho assumir, e em 30 dias marcar uma nova eleição. Isso poderia ser, sim, uma antecipação da eleição neste momento, isso de bom tom, eu não estou falando politicamente, seria bom para o clube. Falo isso porque qualquer presidente que assuma dia 1º de janeiro, né, nós temos um candidato que é o Miltinho, ele sabe que se ele assumir dia 1º de janeiro, conforme a situação que ele pegar no clube, é uma situação complicada para se reverter. Quem perde não é só quem está assumindo. Quem perde é o clube. Então, se tiver a possibilidade de antecipar as eleições para que o clube não seja prejudicado pelo que está ocorrendo, eu acho que poderia ser uma boa. Legal. Léo, você como historiador aí do Santos Futebol Clube, o clube, na sua rica história aí, já passou por outros momentos tão tumultuados como esse ou não? Olha, o nosso foco sempre é a história de um lado mais leve, né? Mas também na história também nós temos alguns resultados também ruins, né? Então, não só na política, mas também no campo. Olha, eu acho que teve uma época muito turbulenta que foi no início da década de 90, né? Antes, inclusive, do senhor Milton Teixeira assumir. Teve uma época meio complicada também, com algumas transações, mas dessa maneira, eu acho que também, antigamente também com a esfera de falta de internet, falta de redes sociais e tudo, as coisas também podia ter tido outros momentos como esse, mas era difícil o grande público também ter acesso, a coisa ficava meio
restrita a um conselho, à direção, né, ao pessoal que estava contra, vendo alguma coisa não dando certo e não indo para frente, mas dessa vez, nesse momento assim tão complicado como a gente vê, que a gente não consegue receber uma notícia boa, realmente fazia tempo que o Santos não passava por uma situação como essa. Entendi. Léo, fala pra gente rapidinho sobre a Sofis. O que é a Sofis? Para quem não conhece, quem está assistindo a gente agora, aliás, santistas de todo lugar do Brasil, aliás, obrigado aí pela audiência de todos. Daqui a pouco a gente vai interagir aqui com todo mundo, mas isso, todo mundo que está nos assistindo aqui, o que é a Sofis? Bom, primeiro, até falei, não dei boa noite para o Quaresma, porque ele chegou depois, Quaresma. Um abraço, viu, meu amigo? Assim, a Sofis, na verdade, para quem não conhece ainda, não tem acesso, ela é a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos, né? Então, a ideia se chegou a essa conclusão porque nós somos uns estatísticos, outros historiadores, autores, pessoas dedicadas, colecionadores, e a gente sempre se juntava através de rede social, trocando algumas informações, trocando algumas descobertas, e chegou a um ponto que a gente falou, poxa, a gente deveria estar unido nisso, porque a gente poderia se organizar melhor, né, dividir, às vezes, alguma tarefa, porque, às vezes, 2 pesquisadores estavam pesquisando mais ou menos na mesma área, né, então seria, a gente quer montar uma empresa, a gente tem 2 gestores financeiros, ninguém está gerindo o departamento de venda, o departamento de produção, então a ideia foi essa e outra, justamente que o clube, né, na época era o presidente era o Laor, já não tinha saído, era o Odílio, e assim, mas independente do nome, o clube sempre deu um espaço para a história muito pequeno, né, isso na nossa interpretação, né, que a história do Santos, ela assim, dá para você postar, dá para você escrever uma dezena de textos por dia e você vai escrever 20, 30 anos e não acaba, porque a gente tem curiosidades, números marcantes, recordes e outra, e tudo você vai descobrindo ao longo do tempo, você vai descobrindo cada vez mais coisas. Então a gente se uniu, se juntou para poder tentar trazer ainda mais e levar ao torcedor santista que sofre com notícias que a gente está sofrendo nesse momento, algum alento de ver que a gente teve, às vezes, alguma situação adversa, mas o clube, graças a toda a sua tradição e toda a sua história, conseguiu sair e consegue dominar a maioria dos recordes do futebol brasileiro e muitos do futebol mundial. Então, a gente se juntou, se organizou, temos membros espalhados pelo país, né? O Miltinho comentou sobre o Fábio Lopes, que está lá em Zé Bonifácio, cidade vizinha de Rio Preto. A gente tem o Marcelo Fernandes lá em Luxemburgo, na Europa. A gente tem o Wesley Miranda, o Guilherme Nascimento lá em Itanhaém, e Evaldo em São Paulo. Então, assim, a gente tem espalhado, ele comentou, o Brandi, Nusa, Venceslau, e assim, a gente vai falando, acaba cometendo algum equívoco de esquecer alguém. E a nossa ideia é essa, a gente levar essa história, alguns pontos curiosos, e diariamente, né, para que o torcedor tenha o recebimento desse material que o clube normalmente não dispõe por conta de um interesse, né, porque, infelizmente, tudo é o que gera mais notícia, então o que gera mais notícia é quem está na atualidade, a história que se deixa de lado, e é isso que a gente tenta reverter, e principalmente com a deficiência que há no Brasil, em termos gerais, não só em futebol, que é um database, né, um banco de dados grande, que a gente não tem no Brasil em nada, né, tudo é falho, e a Sofis, ela tenta trazer esse database mais completo no termo de estatísticas, histórias e trazer curiosidade para o torcedor do Santos. Legal. Aliás, a gente vai abrir bastante espaço aqui para a Sofis, porque assim que o Léo mostrou aqui realmente o trabalho, é um trabalho brilhante realmente, né? Um trabalho, aliás, falar, né, da história do Santos Futebol Clube, né? Realmente é maravilhoso, né? E de alguma forma a gente precisa externar isso, e aí, por conta do trabalho da Sofis aí, de todos os meninos aí espalhados por todo o Brasil, por todo o mundo, a gente quer de alguma forma aqui também ajudar, né,
a gente a disseminar aí a história do maior do mundo, gente. Deixa eu só, antes de voltar para o Miltinho, a gente também aqui já deixa encontro, né, a gente ligado ao clube, né, para a gente debater o clube, mas sempre, né, em alto nível, sempre com sugestões, sempre no campo das ideias, né? Então, se você quiser aqui participar conosco, pode mandar aqui a sua pergunta, né? Mas uma pergunta, né, de nível, né? A gente está recebendo aqui muito fora Pérez, fora isso, fora aquilo, e na verdade a nossa ideia aqui realmente é fazer aqui um programa de alto nível, né, com ideias, com soluções, fazer um brainstorm aqui do nosso Santos Futebol Clube. Miltinho, eu quero abrir espaço para você agora falar aí, né, do seu projeto, né? Aliás, a pergunta de $1 milhão, Miltinho. Você é candidato a presidente do Santos? Rogério, hoje estou como pré-candidato à presidência do glorioso Santos Futebol Clube. Essa decisão foi fruto de um amadurecimento, de reflexões, de estímulos de várias pessoas mais experimentadas, várias pessoas mais jovens e pessoas realmente que estão comprometidas e compromissadas com a transformação do Santos. Digo pré-candidato porque ainda não fizemos oficialmente a inscrição da chapa. E antes de dar continuidade à nossa fala, eu quero fazer aqui um cumprimento muito especial ao nosso querido conselheiro Zé Renato Quaresma, que chegou um pouquinho depois aqui da nossa participação. Eu havia saudado o Léo, você, os demais internautas. Então, um cumprimento muito especial ao Quaresma, que também tem uma atuação, já foi membro do Comitê de Gestão do Santos e tem uma experiência também fantástica dentro do clube. Então, sim, nós estamos hoje realmente conversando com uma série de pessoas, é um processo de maturação, né, e realmente o Santos ele precisa mudar, precisa passar por uma grande reflexão institucional na sua forma de se posicionar no mercado e na sua forma na administração propriamente dita. O Santos tem uma marca única, tem uma história singular, com todo o respeito que eu tenho aos demais clubes nacionais e clubes estrangeiros. O Léo e os demais membros que já foram citados da Sofis conhecem essa história incrível que nós temos, e é muito fácil vender a marca Santos no mercado. Só que as pessoas e as empresas, os possíveis parceiros, patrocinadores, investidores, eles não associam as suas marcas, os seus nomes, não é a marca Santos, mas não associam hoje a gestão e as pessoas que estão à frente da administração do Santos Futebol Clube. Então, veja, com uma mudança apenas na administração propriamente dita, eu acredito que o Santos tem condições de resgatar e potencializar algumas receitas existentes hoje, e ainda com o nosso projeto, com as pessoas ali envolvidas e dentro do nosso planejamento, de criar novas receitas e aumentar ainda assim a nossa infraestrutura para que o Santos possa estar entre os grandes players mundiais novamente. Legal. Você pode indicar aí alguns nomes que estão com vocês ou não? Posso sim. Alguns ou... Eu vou falar aqui, eu vou citar aqui alguns conselheiros efetivos: o Augusto Rodrigues, o Celso Sampaio Lopes, o Silvio de Abreu, o Silvio Espósito, o Odair Leal. Que eu vou acabar citando nomes, eu vou esquecer um ou outro, e aí eu vou acabar sendo delicado com algum apoiador, né? Eu estou falando aqui de cabeça, né? Nós temos membros que estão hoje, que foram eleitos conselheiros, e isso são alguns efetivos. Tem alguns apoiadores, alguns conselheiros eleitos pelas 3 chapas hoje, dentro da proporcionalidade do conselho. Vou citar aqui alguns. Pela chapa do Pérez, eu, o meu irmão, o Mohamed Teixeira, que é o meu irmão, o Orlando Lopes Parra, Gustavo Costa Souza, Leandro Piedade, Débora Bargavas, José Roberto Souza, José Roberto Felipe de Andrade Júnior, Vinícius Eduardo, o Juninho, a gente tem uma série, a Penélope Lopes, as pessoas que apoiaram o candidato Pérez, e alguns desses estão hoje como conselheiros eleitos. Da própria chapa do Andrés Rueda, eleita pela Fantástica União. Nós temos o Zé Macedo Reis, o Ronaldo Corteiro, o Armando Soares Filho, o Alberto Gino, Eduardo Freire, o Jaci, o Natal, enfim, a gente tem uma série de pessoas. Eu vou acabar citando alguns aqui, vou esquecer de outros, vou acabar tendo alguma delicadeza com a nossa base de apoio. Mas eu posso te afirmar que nós temos pessoas comprometidas, pessoas sem ranço, pessoas que têm identidade com o clube acima de tudo, pessoas
conhecem um pouco a história, o próprio José Roberto Brandi, que é da Sofis, está conosco, que eu não quero vincular lá a Sofis, porque a Sofis é uma entidade apolítica, então é uma indelicadeza, mas eu quero citá-lo porque ele faz parte também do nosso grupo, independentemente de ser da Sofis, né? Então, o próprio Sérgio Nusa, o Cláudio Neves, né, são conselheiros eleitos pela chapa do Modesto Roma. Então, são pessoas, né, eu estou vindo aqui assim a memória, a gente tem realmente uma planilha, a gente tem um grupo de apoio bem consolidado, uma base de apoio muito consolidada, e se eu citar aqui outros nomes, eu vou acabar cometendo aqui algumas indelicadezas de esquecer aqui por lapso de memória, até em razão dos grandes apoiadores hoje que estão na nossa campanha, na nossa candidatura. E eu quero mencionar também, em relação ao trabalho da Sofis, eu quero enfatizar que nós temos um compromisso com o resgate das tradições das glórias do clube. Dentro do nosso planejamento e dentro do que a gente quer apresentar aos Santos, como muitos sabem, eu cresci dentro da Vila Belmiro. Desde os meus 2 anos de idade, eu já frequentava ali o segundo andar, né? A gente lembra daquelas divisórias cinza, aquele carpete surrado, e a Vila Belmiro realmente ali a presidência, quando então o meu querido saudoso pai era o presidente do clube, um presidente vitorioso, foi campeão paulista em 1984. Estava aqui conversando hoje com o João Paulo, né, que jogou aqui, jogou também no clube da capital, a gente estava relembrando aqui algumas histórias da década de 80, né? Grande Papinha, um atleta fantástico, conversando com outros ex-atletas também, e a gente quer, acima de tudo, resgatar essas tradições do clube, e de que maneira isso? A Sofis, ela poderá ser, independentemente do viés político, né, que a gente não pode misturar as coisas, mas um grande parceiro do clube nesse sentido. Por quê que eu falo isso? Porque, além de resgatar os ex-atletas para prestarem seus serviços ao clube, tanto nas categorias de base, né, como olheiros, para eles passarem os nossos valores e as nossas crenças aos jovens que ali estão nas categorias de base e eles servirem sempre de exemplo. Além disso, para que eles possam estar contando as suas histórias por meio das embaixadas, que são ferramentas e equipamentos imprescindíveis para que o Santos possa ter mais associados e torcedores neste grande Brasil. Então, é uma maneira também de conquistar ainda mais o mercado interno e fazer com que essas pessoas tenham, ainda que distantes fisicamente, mas possam ter essa proximidade com o Santos por meio dos ex-atletas, por meio das plataformas virtuais, por meio das mídias digitais, das redes sociais do clube, entre outras ações que poderão ser feitas com as embaixadas do Santos. Além disso, a gente quer fazer ações periódicas e constantes para que as nossas tradições, as nossas histórias e as nossas glórias sejam sempre mantidas, essa história sejam sempre contadas e repetidas, para que elas sirvam de exemplo aos stakeholders, não só aos nossos jovens, não só aos nossos colaboradores, não só aos prestadores de serviço do clube, mas ao mercado, para que as pessoas possam sempre valorizar a nossa história, valorizar a Copa Santos e saber que o Santos tem uma história única, o Santos tem capacidade e condições de sempre estar entre os grandes players, não só no Brasil, mas eu falo isso em todo o cenário internacional. Não é um trabalho que é feito da noite para o dia, é um trabalho que requer tempo, requer esforço, requer comprometimento, requer pessoas qualificadas e requer resultado. E aí sim a gente vai reavaliar algumas coisas de acordo com os indicadores que serão revistos, serão estudados e analisados periodicamente. Legal. Milton Teixeira Filho, falou como Milton Teixeira, viu, Miltinho? Parabéns, viu? Parabéns. Deixa eu trazer aqui o Quaresma de novo aqui pro papo. Quaresma, Rogério, deixa eu aproveitar o gancho para eu falar também exatamente um pouquinho do que o Miltinho falou, e eu vou pegar um pouquinho do gancho do que o Quaresma, a gente conversou no último programa que a gente teve junto aí. Né, Quaresma? Você viu que aquilo que a gente estava comentando. Que é o seguinte, realmente, isso aí o Miltinho falou com muita propriedade, a Sofis, ela, no início, tentou não ser, a gente fala política, até o Guilherme Nascimento me corrige toda hora, ele fala, não, é a partidária, porque política você pode ser, mas é a partidária. O que acontece? A gente tenta, porque imagina uma coisa, quando o Odir, falou assim, o Odir Cunha, ele é um dos fundadores da Sofis. O que aconteceu? Ele foi para trabalhar no clube, não sou eu que tenho que julgar nada, nem ninguém, eu vejo muita coisa na internet e às vezes é meio complicado a gente participar, mas o que acontece é o seguinte, ele estando lá dentro, estando parte de um todo, fica difícil você conseguir ter uma isonomia, né? Fica difícil você conseguir ter
uma isenção sobre algo e poder agir, e até aos olhos dos outros, principalmente, que a gente sabe que os olhos dos outros sempre são um pouquinho mais maliciosos e, às vezes, maldosos. Então, até por proteção, a gente tenta que a associação não vá para um grupo político ou o que for. Na verdade, o que a gente tenta falar é o seguinte: a gente está para fazer para o Santos. Então, se for o Miltinho, se for o Quaresma, se for o Rogério, a Sofis vai estar à disposição porque for preciso pelo bem do Santos. Mas nós não podemos falar assim, olha, nós estamos com o A, porque não é o A só que é o Santos. É o A, o B, o C, o D, o E, o F. E a Sofis quer ficar nessa situação para que não haja, depois, assim, esses julgamentos, às vezes, a maioria das vezes errôneos, de achar que por você estar lá, você está querendo privilegiar ou favorecer a instituição de uma maneira política. Então, o que a gente tenta é ficar à parte, mas isso não quer dizer, se o Miltinho chegar e falar, pessoal da Sofis, estou precisando disso, daquilo, como o Orlando Rolo vira e mexe, contata a gente também, como fez o pessoal do São Cristóvão vindo atrás da gente por conta do jogo inaugural do estádio São Cristóvão. Enfim, nós estamos aqui para municiar santistas, mas a gente não quer municiar partidos, nem políticos, na essência da coisa. Então, é lógico que é um caminho difícil para a gente manter e ver até onde, às vezes, cruzam a linha para ter um certo julgamento. Também julgamento a gente não pode impedir, mas o que a gente tenta é que tenha um caminho que a gente não misture a pesquisa, né, o grupo de pesquisa com a política. E aproveitando o gancho que o Miltinho falou, que é isso que eu ia falar da questão do Quaresma, Miltinho, que a gente comentou muito isso num programa que a gente participou, que a gente falou, poxa, como que a cidade de Santos, o Quaresma que levantou essa bandeira, e eu vou fazer um gancho um pouco que você disse, com que a Sofis pode colaborar, o Quaresma falou, como que a cidade de Santos não aproveita tanto a instituição Santos através do turismo, né? Hoje você vai para Barcelona, um dos pontos para você visitar em Barcelona é o Camp Nou, né? Um dos pontos é você ir no Museu do Barcelona. Madrid, a mesma coisa, Turim, a mesma coisa. Então, assim, então, alguém precisa fazer esse elo, né, entre clube e prefeitura. Ao mesmo tempo, as pessoas ficam reticentes, como você disse, por conta da falta de credibilidade, né, e não querer se misturar numa imagem arranhada. E a questão da Sofis, a gente até comentou, a gente falou, eu acho que a gente está vivendo um momento econômico, inclusive de mudança de postura econômica, de se tirar poder do Estado, né? Então, eu acho também que a gente também tem que tirar poder um pouco do clube. Aí eu vou falar a minha opinião, tá? Saindo um pouquinho de Assis, falando como o Léo Devez, torcedor, e como o Miltinho disse, a gente ia desde pequeno lá, que a gente assistiu muito jogo junto lá na Social, eu, meu irmão, você e o seu irmão. E a gente pegar e falar o seguinte, olha, poxa, a embaixada pode fazer o evento como fazem. A Embaixada de São Paulo realizou o evento dos campeões de 84, realizou o evento dos campeões da Conmebol, que nunca haviam sido homenageados pelo clube. E isso, o clube poderia fazer. Tudo bem, mas se a gente tiver um apoio do clube, que é isso que é o erro, foi uma briga para conseguir uma taça, que não queriam levar a taça, e tinha que levar a taça, mas tinha que alguém aparecer da política com a taça. O clube municiar uma outra pessoa fazendo e arrecadando recurso e bem feito, é melhor do que o clube tentar fazer mal feito e gastando dinheiro. Então, se a gente tiver instituições que trabalhem para o clube sem onerar o clube e o clube dando suporte, é o caminho que eu acho que a gente tem que seguir, como é o caminho da economia hoje. Posso pegar esse gancho, Rogério, aqui? Não, lógico. Eu não sou de palavras belíssimas como o Miltinho, nem como o Léo, mas eu quero parabenizá-los pela visão do clube, é isso que a gente precisa. Nessa colocação que o Léo falou, e muito bem colocado, a Sofis tem que ser uma consultoria para o Santos. Ela tem que trabalhar para o clube, alimentando toda a história do clube. O clube não precisa ter essa história dentro dele. Ele contrata uma consultoria que é muito mais prática, muito mais produtiva para trazer para dentro. É o que ele falou, o Santos não vai gastar dinheiro com isso. Isso produz muito produto para o Santos. A Sofis, ela tem que ter um espaço dentro da Santos TV
com formatação de histórias, com formatação de conteúdo, com formatação institucional de passar para o torcedor o que é o passado e o que pode ser o futuro. Isso é um trabalho profissional e um trabalho que o clube merece. Nós não temos que falar mais de política no Santos, porque isso já cansou, já levaram o clube no fundo do poço. O que nós temos de sustentação para buscar um clube melhor é ideias, renovação. O Léo, garoto novo, Miltinho, eu sou um pouco mais velho que eles, assim, uma diferença de uns 20 e poucos anos, que nem diz o Fábio Júnior. Mas nós precisamos disso, gente. O clube ficou acéfalo na cidade. A instituição pública de Santos, prefeitura, não dá uma voz ao clube. Pouquíssima instituição fora de Santos, como é o clube de tamanho, a prefeitura abraça o clube para trazer. O Santos é da Baixada Santista, a Baixada tem que complementar turisticamente, estruturalmente o clube. As prefeituras parceiras aqui das 9 cidades, elas precisam se unir em nome de um clube que alavanca para todo mundo. Alavanca turismo. Você acha que se você não fizer várias peneiras, vários projetos de futebol, lá em Peruíbe, por exemplo, você acha que um dia de jogo, esses garotos não vão forçar o pai a vir no jogo na Vila Belmiro? Vocês acham que essa interligação do Santos com a sociedade, com a periferia, com estrutura de futebol, que é o alimento do brasileiro, é o alimento de grande parte dos homens, de mulheres agora, com grande quantidade em estádio. Nós temos aí até as meninas hoje, das 4 linhas, que formaram um grupo, tem hoje uma torcida, uma estrutura organizada para dentro do clube. Vocês acham que isso não é uma estrutura de alimento para o clube? E o clube perdeu tudo isso, como o Léo falou, como o meu tio falou. As brigas políticas, as vaidades pessoais, alavancaram o Santos para o fundo do poço. Não subiu, o elevador desceu. Nós temos que parar com isso. Essa união de cabeças, de novas estruturas. A Sofis, ela é uma consultoria, temos que colocar isso na cabeça. Não é política. Se o Léo tem o voto dele para o Miltinho, para o Quaresma, para o Rogério, é um problema do Léo, não é um problema da Sofis. Ela tem que continuar isso. Muito mais se perde perdendo essa história que poderia ser desenvolvida do que esta pequena briga que não leva a nada. Então aqui, o que eu clamo é para que todos esses candidatos hoje repensem numa estrutura do Santos diferente. Porque muito se ouve falar que é só dívida. Dívida de 80 milhões de janeiro, dívida de 100 milhões de janeiro. Mas poucas pessoas pensaram que uma Sofis pode trazer recursos financeiros. E eu dou aqui um exemplo. Você pega a Sofis com a matéria que ela tem, e dentro disso também matérias de projeção dentro do clube, você coloca numa Santos TV, o sócio torcedor, ele pode ter um código pagando R$1 por notícias diárias, R$30 por mês. Eu estou falando aqui de números factícios, mas para entender como a gente vira um comércio de venda diária, é que nem a padaria, você tem que estar vendendo pão todo dia. Se você não fizer isso, você não sustenta mais o clube. O clube não se sustenta mais só de TV, dia de jogo, ele se sustenta de perfil, de estrutura, de produtos. É isso que nós estamos precisando. Então você imagina que a Sofis faz matéria programando 30 dias do mês, esse sócio torcedor, ele paga uma taxa de R$1, R$30 por mês, para ele abrir aquele link e poder ter várias notícias da Sofis do dia do treino, de uma declaração do jogador depois daquele treino, de um treinador que vai falar alguma coisa aquele dia, a cada 15 dias, o café com o presidente. Gente, se a gente vender a R$30, se nós temos 8 milhões de torcedores, se você pegar 10%, são 800 mil pessoas. Se puderem entrar nesse link pagando, olha a divulgação que a gente faz em questão de valores. Entra 2 milhões, 3 milhões, 2 milhões, 3 milhões hoje, dentro desse modo produtivo, é valor que agrega. Você pega isso, transforma 10% para a Sofis, para pagar as contas que ela tem,
de produção, de estrutura, de mão de obra como consultoria. Vê se eles não querem isso. Eles vão estar trabalhando por amor ao clube, com a história do clube, e ainda vão estar produzindo dinheiro para o clube, porque atrás disso vem patrocinador nessa TV, esse patrocinador ele vai alavancar dentro da história. Não, a gente está brincando com o clube. Aliás, a gente não, nós estamos falando sério aqui, né? Muitos estão brincando com o clube, há tempo já. Então a gente não pode mais engolir. Eu conversei outro dia com o Miltinho, nós tivemos uma conversa muito proveitosa. É isso que a gente precisa, gente. O clube chegou num ponto que não tem mais que ter aquele é bonito, aquele é feio. Tá feio. Não é colocar o bonito, é colocar força de trabalho. Desculpa me alongar um pouco. Parabéns, Léo e Miltinho, pelas palavras, gente. Bem, eu, antes de se liberar para o Miltinho, que eu estou falando muito aqui com o Coreno, eu vou falar uma coisa. Hoje, cara, eu lembrei daquela ação de tal de... vamos comprar ingresso para assistir a final da Libertadores na Globo. Cara, eu comprei, quem sabe que eu comprei? De doação. Eu estou fazendo doação para o clube, de desespero já. A gente não compra um produto hoje de gosto. A gente não fala, olha que caramba, que negócio legal para eu fazer, para o Santos estar oferecendo uma coisa linda. Não, é tipo assim, não tem nada. Então, assim, vamos lá como torcedor, vamos fazer. Vamos pegar, vamos comprar, vamos gastar para o clube tentar pedalar, porque a gente não vê criação, né? Então, a gente falou isso aí na parte da história, mas não é isso. É a parte de desenvolvimento de produto. A gente comentou aquele dia de camisas históricas, né? Que o cara podia chegar lá, que nem você falou, quem não compraria hoje uma camisa que você fala assim, eu vou comprar a camisa do Chulapa de 84, com a assinatura dele aqui na camisa, uma réplica. Hoje o cara paga 300 numa de jogo, sem número, sem nada. Quanto você acha que ele pagava numa do Chulapa histórica, que ele viveu, que ele era pequeno assistindo a final do campeonato? A do Juari, e ganhando royalty pro jogador. Então, só que é difícil porque aí você tem que pegar um funcionário, um que ganha 15, um que ganha 20, aqui para criar o setor de desenvolvimento de produto, aí leva 100 mil por mês do clube. Então, aí é que tem que vir cabeças novas e tentar pensar, né? Vou soltar aí, Miltinho, que eu falei demais. Não, ó, antes de eu soltar pro Miltinho, aliás, eu falei que o Miltinho falou como presidente, mas o Zé Renato Quaresma também falou como presidente, viu, Zé? E aí, antes de eu voltar pro Miltinho, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que, aliás, já tem uma dezena de perguntas aqui. Quaresma é candidato ou não? Acho que caiu a internet, Rogério. Acho que a internet caiu agora. Rogério, eu sei que meu nome roda, eu sei que tenho condições de estar lá, mas eu acho que não é o momento de se falar nisso. Respeito o posicionamento do Miltinho. Não é momento de se falar em nomes, é o momento de se... Caiu, mas voltou. Estou respondendo com ela caída que ninguém escuta. Mas eu brigo pelo clube, sempre brigarei pelo clube. Tá? Eu acho que a política do clube está muito baixa, muito suja. Me desculpe falar isso publicamente aqui. Tá certo? Eu acho que tem muita gente que, sem entender, como o Léo falou, não é só a história da Sofis, mas é o produto Santos, como ele tem que ser movimentado. Muita gente pessimamente julgando, entendeu? A questão de ser presidente. Hoje eu estou num grupo onde nós vamos ter um consenso de entender o que seria melhor. Eu não me coloco como presidente, eu me coloco como um soldado. Desde que precise do Quaresma, independente de política, eu trabalho para o clube. Trabalho que eu quero dizer, trabalho em nome do clube. Porque eu acho que todos têm que se colocar dessa maneira. Eu não vou colocar o Miltinho, que ele é candidato hoje, mas o Léo, ele trabalha para o clube. Ele não é que ele trabalha para uma política, ele trabalha em nome do Santos Futebol Clube. Eu nasci lá dentro, eu fiquei não, né? Meu pai, nas folgas da Petrobras, ele me levava lá para o treino do Santos, eu ficava ali atrás do gol, onde é o placar, correndo atrás da bola, vendo quem chutava a bola, Pelé, Coutinho. Eu corria atrás dessa bola para mandar no campo. Não tinha força, mas eu ia brincar correndo. Isso na minha memória não tem preço. Coloca aí, Léo, na Sofis. Coloca aí uma história boa. Assim, não tem preço.
Então, eu vou sempre estar brigando pelo clube. Posso ter divergências de ideia, posso ter divergências de posicionamento, mas nunca vai ser contra o clube. Se eu estiver errado, eu tenho que abrir mão e falar, não, eu estou errado, isso aqui é melhor para o clube, tá certo? Mas nunca querendo entender que o clube vai ser prejudicado. Então, neste momento, Rogério, não sou candidato, até parabenizo todos que estão colocando, mas esses 8, 9 que estão hoje à frente de uma campanha, o Santos não vai aguentar isso. Estou falando aqui com todo respeito ao meu time, que ele sabe disso. O Santos não vai aguentar 6, 7, 8 chapas. Não é mais para isso o clube. Primeiro, que você não vai ter uma composição de qualidade para poder estar entrando. E depois vira um ranço entre chapas. Ah, ele entrou, eu não faço. Ele não me quer. E a gente perde muita qualidade com isso. Nós precisamos pensar, independente do que eu estou hoje no Chapão, das pessoas terem qualidades de administração do clube. Quando o Léo fala de um Barcelona, de um Real Madrid, o dia que eu fui no Barcelona, a fila que eu peguei para entrar dentro do museu e no campo, a arrecadação deles, se eu não me engano, era $160, 160 euros, 80 euros, a entrada deles. E você tem história lá dentro, e você passa dentro da história, você vai dentro do campo, você participa como atleta, e de repente você vai acabar num local onde tem todos os souvenirs, todos os produtos, todas as camisas de cores diferentes disponibilizadas para você gastar. Os seus olhos brilham de tal maneira que você não tem como não colocar mais dinheiro no clube. O Santos não tem isso. Então, desculpa me alongar até na minha resposta, se sou candidato ou não, mas eu quero ser um soldado para o Santos. Eu quero trabalhar em prol do clube. Se isso for dentro de um grupo, se isso for dentro de uma composição, se isso for para o Santos, aí pode considerar meu nome aí um nome de ajuda. Legal. O Miltinho, ó, eu, na verdade, eu vou aproveitar até o gancho aqui do Quaresma, já iria lhe perguntar isso. Hoje, pelas minhas contas, nós temos aí 9 pré-candidatos. Como é que você vê o futuro, né, disso um pouco mais lá na frente? É lógico que eu compactuo aqui com o Quaresma, né? Não dá para imaginar 9 chapas diferentes, né, com pessoas diferentes, brigando pelo mesmo posto, né? Seria muito melhor se houvesse uma composição, né, de menos. Você acha que isso vai ser possível? Você não acha isso possível? Como é que você vê aí o futuro em termos de campanha eleitoral no Santos? Vamos lá, Rogério, são duas coisas distintas. Antes eu quero... esse é o grande problema de citar nomes de apoiadores, porque eu vi alguns apoiadores nossos aqui no chat, eu deixei de mencioná-los. Então, para não cometer injustiça, já que eles estão aqui... Vamos lá. Zé Roberto Benelli, Patrícia Salles, Leonardo Molinari, Fábio Ferreira, Paulo Rosa, Vinícius Eduardo, Sérgio Viegas, a Paula Leite. Então, eu quero mandar um abraço também ao André Rueda, que desejou um bom programa aqui a todos quando eu compartilhei aqui a live no nosso perfil. Tá? Também é uma grande liderança no Santos, foi membro 2 vezes do Comitê de Gestão. Então, faz parte também do grupo que foi formado aí por pessoas que querem também o bem do clube. Agora, vamos lá, a pessoa colocar o nome à disposição, ou o grupo colocar as suas ideias, as suas propostas à disposição do associado e da associada, isso faz parte da democracia. Se houver 2, 5 ou 15 candidatos, né, isso faz parte do processo eleitoral de qualquer entidade privada ou até mesmo pública. Né? Esse é o primeiro ponto. Agora, dentro do Santos, o que nós vemos? Se essas pessoas terão condições de estruturar campanhas, candidaturas sólidas, e terão condições para o cargo de presidente e de vice, propriamente dito, que são cargos que não têm nenhuma remuneração pelo exercício, né? Precisa ter uma aptidão, uma qualificação específica para administrar, não só para manter as finanças saudáveis do clube, mas para manter também, em regra geral, fora as outras atividades, manter o alto nível do futebol profissional, do futebol feminino, das categorias de base, enfim, toda a estrutura, a máquina do Santos propriamente dita. Outro ponto,
Se as pessoas terão condições de montar grupos e montar a chapa propriamente dita que irá disputar o Conselho Deliberativo, isso só o tempo vai nos dizer, né, quem terá condições e quem não terá condições. Eu não posso falar sobre candidato A, B ou C, até porque nós mantemos o diálogo com todos. É importante sempre o debate, a conversa, o diálogo. Se nós estivermos em lados diferentes, nós somos apenas adversários, nunca inimigos. Todos querem o bem do Santos Futebol Clube, cada um à sua maneira. Tá? Segundo ponto, sabe que para se candidatar, para montar uma chapa que irá concorrer ao Conselho Deliberativo, consequentemente à presidência e vice do Santos Futebol Clube, é necessário proporcionalmente hoje, deve girar em torno de 230, 250 pessoas, associados e ou associadas, que possuam acima de 21 anos e tenham 5 anos de associação ininterrupta, e estejam, evidentemente, em dias com as obrigações pecuniárias do clube. Então, talvez nós não tenhamos números de candidatos suficientes para 9 chapas. Talvez. Falo isso por quê? Porque, primeiro, que existe muita inadimplência. Segundo, porque existe ainda algumas incoerências e algumas inconsistências no banco de dados do banco de dados no cadastro de sócios do Santos Futebol Clube. E terceiro, pelo número, ainda que hoje no sócio Rei A esteja especificado lá que hoje o Santos possui aproximadamente 23 mil sócios, nós temos que ver quais desses possuem condições de compor a chapa A, B, C, ou 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 anos também. 5 anos. Então, por isso que nós temos que ver ali quem preenche essas condições e que queira participar e disputar uma eleição. Não é apenas preencher os requisitos. Além dos 5 anos para compor a chapa. Então, se nós tivermos 9 chapas, 9 vezes 250 aproximadamente, dá 1.750, é isso? 1.750. Então, não sei se nós temos essas pessoas com essas condições dentro dos 23 mil. Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez os requisitos sim, mas a vontade de participar. Né? Então, esse universo ele já reduz absurdamente, né? já reduz significativamente. Então, o respeito às demais candidaturas, né? aos demais pares, aos demais colegas que queiram colocar os seus nomes e o seu grupo à disposição do associado, eu acho muito válido. Né? E as composições, agora para falar da formatação e das composições propriamente ditas, eu vejo o quê? Que nós devemos nos juntar com pessoas que pensam da mesma forma. Não significa que um seja melhor que o outro, não é isso, porque vou dar aqui 2 exemplos. Tem pessoas que têm pré-candidatos que defendem que a sede do Santos tenha que ser em São Paulo. Tem pré-candidatos que defendem que a sede do Santos tenha que ser em Santos. Tem pré-candidatos que defendem o nosso modelo atual, que é o de governança corporativa, de decisões colegiadas. Tem outras lideranças que defendem que o presidencialismo puro, no qual as decisões elas são centralizadas. Essas formas distintas de se pensar, que podem trazer divergências e rupturas na própria relação interpessoal entre os membros da administração propriamente dita, entre as lideranças propriamente ditas que irão eventualmente contribuir para o Santos Futebol Clube. Então, por isso que as junções, as uniões têm que ser com pessoas que pensam da mesma forma. Porque as divergências sempre ocorrerá. Olha, eu vejo que o jogador A é melhor que o B, o profissional A não preenche o perfil. Enfim, essas divergências são naturais, são consequências dos atos, da administração propriamente dita. Agora, a essência da gestão, a essência da forma de pensar, a essência da forma de pensar institucionalmente o Santos, juntar pessoas que pensam de formas diversas, não significa que um esteja correto e outro esteja errado, não é isso, mas isso pode ser desastroso, juntar pessoas que formam de formas muito diferentes. Então, essas reflexões elas têm que ser feitas de uma maneira preliminar para que as composições, no segundo momento, elas poderão ser feitas e viabilizadas para reconstruir o nosso querido Santos Futebol Clube. Rogério, eu só queria fazer uma colocação, se possível aí. Caiu? De novo? Não. Muito bem. O que o Miltinho falou da importância, inclusive, do conselho. As pessoas, às vezes, acham que colocar o nome no conselho é simplesmente participar de um grupo que vai jogar bola na praia. Infelizmente, a gente precisa começar a entender a responsabilidade de um conselho, de ser um conselheiro e estar num conselho do tamanho de um clube como o Santos. As decisões ali não são brincadeira. A gente passa, às vezes, a gente sai da reunião do conselho, às vezes, fica sem dormir até 3, 4, 5 horas da manhã, na preocupação
de ter tomado uma decisão certa, errada, justa ou injusta. Então, estar conselheiro do Santos é uma responsabilidade que precisamos entender que nós damos um rumo ao clube. Não somos o executivo. Conselheiro legislativo, ele trabalha toda a proporcionalidade de trabalho do executivo, análise desse trabalho, se as correções precisam ser feitas dentro do conselho. Então, essa responsabilidade também, e o clube politizou muito a parte de conselho, precisa mudar isso também. Precisa ser isento dentro de uma instituição onde a gente precisa ver o crescimento do clube. É mais difícil? Não. A partir do momento que o executivo trabalhar com transparência, com linha de conduta, com procedimento, com ideias do clube, isso minimiza o trabalho e o problema que se tem entre executivo e legislativo, e isso chega mais transparente ao sócio, que é o que está faltando há algum tempo. Isso tudo nós precisamos repensar no clube. Como disse o Miltinho, as pessoas precisam repensar politicamente, mas executando todos os processos. Muito bem. Bom, deixa eu só fazer aqui o último giro aqui com os nossos convidados, até porque a gente está falando de uma eleição que vai acontecer em dezembro, né? Mas até dezembro, né, temos Campeonato Brasileiro, tem o Peixe em campo, e aí muita gente aqui participando, né, preocupadíssimos com o atual momento do Santos e o que pode acontecer com o Santos até dezembro. E aí, ouvir os três convidados, rapidamente, mas eu quero ouvir aí os nossos três convidados, começar pelo Léo. O que esperar do Santos aí até o final do ano, né? Vivendo esse ambiente turbulento, não se sabe, né, se o nosso presidente aí, o Pérez, vai ser impeachmentado ou não, mas a verdade é que o Santos, o Santos Futebol, o time do Santos, tem aí o brasileiro pela frente. Tua voz travou demais, Rogério. Não sei se você parou ou você caiu. Então, você é candidato, Léo? Você é candidato? Não foi isso. O que Léo, era para saber o que esperar do Santos no termos do campo, né? Perfeito. Olha, eu acho que assim, tá difícil a gente separar campo de política e de gestão. Esse é que está sendo o nosso grande problema. A gente teve aí esse problema mundial, estamos tendo ainda, né? Estamos enfrentando, inclusive com jogos sendo adiado em cima da hora, porque foi diagnosticado Covid por erro de laboratório como o Albert Einstein, então não dá para se esperar pouca coisa, é muita coisa que está para acontecer ainda. Mas no campo em si, passado aquele retorno, por conta daquela decisão de ter cortado 70% do salário de todos, sem haver um certo acordo, ou ao menos um diálogo, que normalmente a gente percebe que os grandes problemas entre elenco do Santos nessa gestão é a falta de diálogo, né? Os jogadores, alguns que já tomaram decisão de sair, outros que decidiram ficar ou podem sair ainda, talvez esperando ainda o que vai acontecer. Eu acho que com esse time, a gente sabe que a gente tem um time que tem deficiências, porém a gente sabe que também tem um time competitivo. O nosso elenco é que não tem essa competitividade tão grande, e o problema dessa falta de competitividade de elenco é que agora as datas vão estar mais apertadas ainda por conta da pandemia. Então, vai ser jogo quarto e domingo, toda santa semana, e aí nós vamos ter que ver o que vai acontecer. Se a gente não tiver também nenhuma negociação de jogador, eu acho que dentro do que está aí, se o Cuca conseguir tirar um pouquinho de ânimo, a diretoria conseguir cumprir com suas obrigações, tentar ter mais diálogo com os jogadores, com o corpo dos atletas, e tentar que eles consigam jogar pelo menos motivados, eu acho que o Santos vai estar ali para o meio da tabela. Se o Cuca conseguir achar uma fórmula
e conseguir achar um jeito de jogo, como o Sampaoli achou aquele jeito, com praticamente esse mesmo elenco, algumas peças melhores, pode ser que a gente brigue por um Libertadores. E na Libertadores, o bom é que é um mata-mata, então a gente acaba tendo sempre 50% de chance na hora que entrar em campo. Quem sabe a gente não consiga alguma coisa, uma colocação importante, de repente, uma semifinal. Muito bem. Ô, Miltinho, me passa aí o teu parecer sobre o que você espera do Santos dentro de campo nesse brasileiro, mas só fazendo um parênteses, acabou de sair aqui a informação aqui, ó, Santos registra déficit de 41 milhões no primeiro semestre agora de 2020, algo que teoricamente já era esperado, né? Mas fica aqui só a informação, mas eu queria que você comentasse, na verdade, sobre o Santos dentro de campo, o que esperar do Santos aí até o final do ano, Miltinho. Olha, eu vou responder como torcedor. Eu espero que nós consigamos ser campeões. Né? Eu vou responder como torcedor. Porque a gente sempre, como torcedor acima de tudo, né? Não estou falando como associado, como conselheiro, como pretenso gestor, a gente tem que responder e acreditar que as coisas vão mudar. Eu vejo assim, fazendo uma análise técnica agora, do ponto de vista administrativo, nós temos excelentes profissionais, tanto no futebol profissional, bem como no elenco, e pessoas que estão hoje, que participam da administração como um todo, funcionários e prestadores de serviço do clube. O que precisa ver, eles são profissionais, todos ali são profissionais, funcionários ou prestadores de serviço do clube. O que precisa ver é uma responsabilidade do atual mandatário, né, e do comitê de gestão como um todo, e de falar com franqueza. Né, a humanização dessas relações interpessoais entre diretoria, eu falo, membros do comitê de gestão e da comissão técnica e do elenco, né, tem que ser uma relação transparente, uma relação de confiança, uma relação de reciprocidade, uma relação de franqueza mútua, né? E assim você consegue passar por essas adversidades administrativas e superá-las da melhor maneira possível, né? Porque os atos de gestão que refletem não só no mercado, refletem diretamente no resultado do futebol profissional, porque essa energia negativa, ela também é passada diretamente para o elenco e para a comissão técnica. E isso acaba resultando em um resultado negativo, não só fora, mas também dentro de campo. Então, como torcedor, a gente espera sempre que o Santos seja vitorioso, evidentemente. Fazendo uma análise técnica, esperamos o bom senso da atual administração e falar sempre com franqueza, manter o respeito, manter a cordialidade, manter a lealdade ao elenco, à comissão técnica, a todos os funcionários do clube e ao mercado, para dizer qual é a real situação e quais são as possíveis soluções. Dessa maneira, o Santos poderá reencontrar um equilíbrio aí, um reequilíbrio aí nesses próximos 3, 4 meses até o final da gestão aí, assim esperamos, é assim que desejamos. Esperar. Quaresma, ouviu? Santos dentro de campo, o que esperar do Peixe aí? Não tinha ouvido aqui, não. Caiu de novo. Só comigo, hein? Esse negócio aqui, alguém tá me derrubando. Né? Deixa eu falar. Eu achei que em várias situações a gente tem que criticar, mas a gente também tem que elogiar quando a postura é boa para o clube. Acho que a postura da diretoria de trocar o treinador foi boa, um pouco atrasada, mas foi boa. Eu entendo que você trouxeram um treinador mais experiente, como disse o Léo e o Miltinho, que agrega mais dentro dos atletas. Ele é um treinador que cria uma disciplina. Isso tudo vai melhorar essa parte dentro de campo, né? Acho muito importante a evolução do Renato sendo trazido para gerente, para poder ter... Ele era uma liderança, sempre foi no clube, ele tem essa imagem. Hoje nós temos um dispositivo um pouco diferente no clube, porque vários atletas ali não são linkados com o clube desde base, então existe um pouquinho de distância em nome do clube. O que você precisa com isso? Trazer atletas vencedores, como o Renato foi, do clube, para que ele faça esse link e cobre desses atletas que chegaram e que não conseguem entender esse processo de amor que se forma com o clube. Tudo isso, a gente falando aqui, parece um pouco de bobagem, mas é gestão de pessoas, é gestão de estrutura. Quando você faz isso, pequenas mudanças,
elas são rapidamente acusadas do ser humano. Isso foi acusado no jogo contra o Bragantino. Você vê que o time já teve outra postura, o time não foi um resultado que nós esperávamos, mas ele já teve um outro posicionamento bem diferente contra a Ponte Preta. Contra a Ponte Preta, nós tivemos um time apático, totalmente morto, sem cobrança, onde os jogadores se entregaram em campo, não houve cobrança entre os próprios atletas, e aí vem um dispositivo que o Léo falou, que o Miltinho falou, que é o problema de salário, que é a falta de confiança entre diretoria e atletas. Isso tudo dentro de um clube de futebol é um fio dental que não pode se romper, tá certo? A gente precisa entender esses processos todos para entender também que o último a ser culpado e que é o primeiro a ser culpado é o atleta, porque ele fica com a cabeça desgovernada, não tem um comando forte. Me desculpa o Gesualdo, ele pode ter sido professor em Portugal, mas aqui no Santos ele estava muito aquém da capacidade de dirigir um time. Ele não tinha essa cobrança forte. Ele era muito amigo dos atletas, isso também criou uma certa folga. Então, eu acredito agora que o Santos vai, como o Léo falou, trabalhar aí para o meio da tabela. Eu até gostaria de falar que a direção do clube precisa se atentar à programação entre os campeonatos brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, certo? A prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Eu falo aqui claramente, numa condição de defesa do clube, vão ser jogos de sábado, de domingo, de quarta. O perigoso é o brasileiro de cair. A Libertadores é uma eliminação, mas se o Santos agregar, ganha um bom dinheiro, tá certo? Porque nós não podemos disponibilizar esse grupo, que não é um grupo totalmente qualificado. Existem bons atletas, um bom time, mas ele não tem uma capacidade de giro de atletas que vai manter o mesmo nível. Então a gente pode com isso aí tropicar e a gente precisa saber aonde que a gente vai fazer isso, tá certo? Não pode no brasileiro. Então, assim, é um entendimento que eu estou falando como torcedor e de futebol. É minha opinião também. Legal. Gente, olha, foi muito bom aqui o bate-papo, né, dessa terça-feira aqui, dia 11 de agosto, né? Foi o primeiro de vários programas especiais que a gente vai falar sobre o Santos Futebol Clube, sobre as eleições. A ideia é que nos próximos a gente afunile alguns assuntos específicos para que a gente debata, traga aqui ideias, soluções. Na verdade, o que a gente está abrindo espaço aqui no Sem Pauta é justamente para isso, para a gente tentar, de alguma forma, ajudar nesse processo eleitoral que se aproxima, no campo das ideias, no campo das soluções. O que a gente quer, o Santos grande, o Santos, mais uma vez, forte, né? O Santos dos últimos meses, né? Um Santos que, infelizmente, se apequenou com muitos problemas, e a gente quer realmente o sucesso do Santos Futebol Clube. Vou primeiro agradecer aqui a participação do Léo Devesas, né? Ele que já é nosso parceiro aqui da LL Vidros, né? Que sempre participa aqui conosco. Vai continuar, com certeza, aí nos próximos programas, participando aqui conosco, né, Léo? Obrigado pela participação. Obrigado, Rogério. Obrigado aí, meus amigos. Foi um prazer participar aí com o Miltinho, também com o Peperonguia, meu amigo Quaresma, gente boa pra caramba. Agradecer aí a todo mundo que participou. Eu acho que o Quaresma falou uma coisa muito boa, que até o Miltinho acabou respondendo, que até por conta da última eleição, dessa questão de juntar muito e aí dá ao mesmo tempo, não é que é juntar muito, é juntar pessoas muito divergentes, né? Eu acho que essa é a hora de todo santista dar as mãos mesmo e a gente conseguir, cada um contribuir da sua maneira. Se a sua maneira é contribuir pagando você ser o sócio-rei, pague o sócio-rei. Se você pode contribuir pesquisando sobre o clube, pesquise. Se você pode contribuir politicamente, contribua. Mas o importante é contribuir. Eu acho que agora é hora de todo mundo estar com o clube mesmo. Não dá para a gente ignorar que a situação é muito complicada por diversas esferas. Eu acho que a união agora realmente é o caminho. Então, obrigado, pessoal que não segue ainda a Sofis.
puder seguir nossas redes sociais aí no Instagram, no Facebook. A gente está aí para o que precisar, qualquer pessoa que puder, como eu disse aí ao Miltinho, a todos, mesmo a pessoa que está indo lá para ser presidente, que está indo, a gente sempre acredita que cada um está indo para ajudar, né? Ninguém nunca quer ser presidente ou diretor para prejudicar o clube. Eu não consigo ter uma cabeça dessa. Às vezes acontece, mas a gente espera que sempre a pessoa está querendo ir para contribuir. E nisso a gente também sempre vai estar à disposição para ajudar, tanto com ideias, como com mão na massa mesmo, no que precisar, e sempre bem do clube. Nada de dinheiro, a gente quer levar essa história o maior possível e trazer histórias novas que às vezes não é conhecido do grande público aí santista. Um abraço a todos, meus amigos. Legal, Léo. Obrigado a você, obrigado a todo mundo aí da Sofis, né? Muita gente ligada aqui conosco, obrigado aí, um abraço a todos. Milton Teixeira Filho, Miltinho. Obrigado. Rogério, muito obrigado mais uma vez por essa... Você já é parceiro do programa, vai voltar mais vezes aqui, viu? Obrigadão. Rogério, mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade, pelo bate-papo. É sempre um prazer estar aqui falando com os nossos internautas no programa Sem Pauta. Um grande abraço ao Léo Devesas, ao Zé Renato Quaresma e a todos os internautas e internautas que nos acompanham neste momento. É sempre salutar, é sempre bom para o clube discutir as ideias, debater, fomentar o debate de maneira respeitosa, com urbanidade, ainda que nós possamos pensar de formas diferentes, todos queremos o bem do Santos Futebol Clube. Isso tem que ser preservado, a instituição acima de tudo. Independentemente do viés político, independentemente da sua forma de pensar, nós iremos passar por mais um processo eleitoral. O processo eleitoral é algo momentâneo, é algo passageiro, mas o Santos Futebol Clube, ele permanece e fica. E nós temos que realmente nos dar as mãos para que o Santos possa passar por um processo de transformação, né, neste momento tão delicado, tão adverso que nós vivenciamos, e realmente visualizar e colocar o Santos sempre entre os mais altos patamares, que é realmente onde é o seu devido lugar. Muito obrigado a todos, espero que todos estejam bem, com saúde acima de tudo e com muita fé em Deus. Muito bem, aí Miltinho Teixeira conosco, também agradecer a participação do amigo José Renato Quaresma, também parceiro nosso aqui, sempre participando, também vai voltar mais vezes aqui. Obrigado, viu, Quaresma, pela participação aqui, por compartilhar conhecimento. Você que é um grande apaixonado pelo clube, né? E a gente sente aí isso nas suas palavras, né? Parabéns aí por tudo aí e que você volte mais vezes aqui conosco. Pô, Rogério, eu só tenho que agradecer, primeiro parabenizar por esse primeiro programa com feras que nesses caras aqui, rapaz, isso é um prazer que a gente tem. Falar do Santos já é um prazer, com pessoas como eles, como você, a gente só tem que ficar agradecido, fico até emocionado, porque realmente é uma paixão que a gente fala assim de clube. O Léo, o dia que a gente se conheceu, que a gente conversou, a gente sente isso nele, a gente sabe do Miltinho, da história, e acho que a gente precisa resgatar isso. O que eu peço é que os torcedores pensem que não estou falando de união de grupo, não, que esta união que nós precisamos num todo em volta do time. O time está doente, está na UTI, o clube está na UTI, e nós precisamos resgatar isso. Precisamos resgatar com todas as pessoas possíveis. O Léo é um cara que conhece a história junto com a Sofis, a Sofis precisa vir para dentro, resgatar essa história para alavancar, sabe? O Miltinho tem um histórico de família, tem a história dele, você que é um cara da cidade também, torcedor. Eu acho que é isso, um pouco de cada um, positivamente, não destrutivamente. Nós precisamos trazer um pouco de positivismo para o clube. Nós precisamos brigar por isso, pelo positivo. Então, assim, eu me emociono por ser um primeiro programa, sabendo aqui do Sem Pauta, que eu acompanho há muitos anos, que eu venho aqui com vocês há muitos anos, poder falar do clube que precisa do apoio da cidade. Os prefeitos que estão aí precisam saber disso. Todos esses que vão se candidatar a prefeito precisam saber que vão ter que arregaçar a manga para ajudar o clube, queira ele ou não, tá certo? Porque o clube precisa voltar para a esfera pública de trabalho em conjunto com a cidade. Nós não podemos mais deixar um Santos da forma como ele está. O Santos não é mais morno, é frio. Nós precisamos retomar isso rápido. Gente, Léo, Miltinho, Rogério, prazerão ficar com vocês, velho. Tá bom? Grande abraço.
Obrigado a todos. Olha, gente, eu quero agradecer aqui a maciça participação aqui, muita gente participando, muita gente mandou pergunta aqui. Pelo curto espaço de tempo, eu peço desculpas, né, a todos que mandaram aqui as perguntas. A gente não conseguiu responder, mas a gente vai repassar essas perguntas para o Miltinho, para o Quaresma, para o Léo, né? Depois aí os três aí, eles respondem aí a todos aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Mas é isso, o que a gente quer é que você, torcedor, participe do programa e participe efetivamente do clube, como o Quaresma disse, né? Cada um participando de algum jeito, ajudando de alguma forma, torcendo pelo seu time de coração. E nós aqui do Sem Pauta já estamos aqui, a partir de hoje, nos dando aí, oferecendo aqui a nossa parcela de contribuição, que é justamente todas as terças-feiras ter pessoas ligadas ao clube para a gente debater o Santos no mais alto nível de debate. Tá bom, gente? Muito obrigado por todos. Fiquem todos com Deus. Amanhã, de novo, no Sem Pauta, aqui às 19 horas. Até amanhã. Valeu!